Olá, eu me chamo Débora. Eu e meus colegas vamos apresentar um vídeo educativo a respeito do tema anemia ferropriva. Esse é um trabalho dos alunos de biomedicina para a matéria de hematologia clínica e banco de sangue, ministrada pelo mestre Sérgio Bá. Esperamos colaborar com informações abrangentes e de claro entendimento. Farei uma breve introdução. Então, eu vou iniciar com uma breve explicação sobre as células que circulam em nosso sangue. São eles os glóbulos vermelhos, as hemácias, glóbulos brancos, leucócitos e as plaquetas. Falamos em anemia quando há diminuição do número de glóbulos vermelhos circulantes no sangue. A anemia ferropriva, que é o assunto principal dessa aula, é a forma de anemia mais comum em todo o mundo. O ferro é um mineral essencial para a produção de hemoglobina. Hemoglobina é a proteína dos glóbulos vermelhos responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo nosso organismo. Quando há carência de ferro, a medula não consegue produzir hemácias em quantidades adequadas. São as hemácias que captam oxigênio, inspirado pelos pulmões, e o leva a todas as células do nosso corpo. Então, basicamente, podemos considerar a possibilidade de um quadro anêmico quando a concentração das hemácias do sangue está reduzida. Para entendermos melhor todo esse processo, vamos iniciar um raciocínio sobre o metabolismo do ferro. Pode falar, Bruna. A ferritina é uma proteína que é produzida no fígado e ela é responsável pelos estoques de ferro no nosso organismo. O ferro é um elemento muito essencial para o nosso corpo, sendo que ele é consumido diariamente para a formação de novas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. Se o corpo não tiver estoques de ferro suficiente, ele não consegue produzir hemácias, resultando assim em um estado de anemia por carência de ferro. O ferro ele não pode circular pelo sangue em grandes quantidades devido à sua toxicidade. Por isso, é preciso que ele seja estocado de um modo seguro, porém de fácil acesso para suprir todas as necessidades do nosso organismo. Uma simples molécula de ferritina é capaz de ligar até 4.500 átomos de ferro, sendo um excelente meio de armazenamento. Grande parte da ferritina encontra-se depositada nos músculos, na medula óssea, no baço e no fígado, liberando pequenas quantidades de ferro sempre que necessário para a formação de novas hemácias. A dosagem sanguínea da ferritina ela é normalmente realizada para avaliação dos estoques corporais de ferro, que é uma informação muito útil nos casos de anemia, porque a carência do ferro é uma das possíveis causas ou de doenças como hemocromatose, que ocorrem por excesso de ferro no corpo. Em geral, 1 nanograma por decilitro de ferritina no sangue equivale a um estoque corporal de aproximadamente 10 miligramas de ferro. Portanto, assim, uma pessoa cuja ferritina sanguínea seja 50 nanogramas por decilitro apresenta cerca de 500 miligramas de ferro estocado. Os valores normais de referência da ferritina podem variar dependendo do laboratório, porém, geralmente, são ao redor de 30 a 300 nanogramas por decilitro em homens e de 15 a 150 nanogramas por decilitro em mulheres, porque a menstruação mensal faz com que os estoques de ferro sejam menores nas mulheres. Na maioria dos casos, a ferritina está baixa quando há carência de ferro, e quando está alta, ela tem um excesso muito grande e pode também ocorrer várias doenças. Sintomas da doença. Pode falar, Lucas. Então, os sintomas da doença da anemia, a principal é o cansaço. A anemia pode ser tão grave que tarefas simples como pentear o cabelo ou mudar de roupa tornam-se extenuantes. Quanto mais rápido se instala a anemia, mais cansaço e fraqueza o paciente sente. Anemias que se instalam lentamente dão tempo ao paciente se adaptar e podem só causar sintomas em fases bem avançadas. Como exemplo, se o paciente perde sangue rapidamente e sua hemoglobina cai de 13 para 9, em 2 ou 3 dias o paciente sentirá um cansaço grande. Se, por outro lado, houver um sangramento pequeno, mas constante, fazendo com que a hemoglobina caia de 13 para 8 gramas por decilitro, em 3 ou 4 meses, o paciente pode não notar muito o cansaço, a menos que tente fazer esforços intensos. Além do cansaço e da palidez cutânea, outros sintomas da anemia
incluem palpitações, falta de ar, dor no peito, sonolência, tonturas e hipotensão. Nos idosos pode haver algum grau de perda da atenção e dificuldade no raciocínio. Um jeito simples de identificar a anemia é olhar a conjuntiva, membrana que recobre o olho e a região de dentro da pálpebra. Em pessoas normais, ela é bem vermelhinha, já em anêmicos, ela é quase cor da pele. Alguns outros sintomas apatia, tontura, vontade de comer coisas estranhas, como sujeira ou argila, formigamento nas pernas, inchaço ou dor na língua, mãos e pés frios, taquicardia, unhas quebradiças e dores de cabeça. Alterações no hemograma. O hemograma é o exame utilizado para avaliar as 3 principais linhagens de células do sangue: hemácias, leucócitos e plaquetas. Ele é utilizado para o diagnóstico de várias doenças, incluindo anemias, infecções e leucemia. Quais são as alterações no hemograma que podemos observar se tratando de anemia ferropriva? A contagem das hemácias, hemoglobina e hematócrito são analisados em conjunto. Quando estão reduzidos, indicam anemia, isto é, baixo número de glóbulos vermelhos no sangue, e quando estão elevados, indicam policitemia, que é o excesso de hemácias circulantes. O hematócrito é o percentual do sangue que é ocupado pelas hemácias. Um hematócrito de 45% significa que 45% do sangue é composto por hemácias. Os outros 55% são basicamente água e todas as substâncias diluídas. Pode-se notar, portanto, que praticamente metade do nosso sangue é composto por células vermelhas. Então, quando nós observamos os dados de referência do hemograma, nós vamos ter ali o VCM, o HCM, o CHCM e o RDW. Então, o volume globular médio, o VGM, ou o volume corpuscular médio, VCM, mede o tamanho das hemácias. Um VCM elevado indica hemácias macrocíticas, ou seja, hemácias grandes. O VCM reduzido indica hemácias microcíticas, isto é, de tamanho diminuído. Esse dado ajuda a diferenciar os vários tipos de anemia. Dá uma olhada. Por exemplo, as anemias por carência de ácido fólico não é o caso da nossa anemia, mas eles cursam com hemácias grandes, enquanto a anemias por falta de ferro se apresenta com hemácias pequenas, que é o nosso caso. Sobre o nosso trabalho sobre anemia ferropriva. Porém, vale lembrar que existe também as anemias com hemácias de tamanho normal. O CHC, concentração de hemoglobina corpuscular média, ou CHCM, concentração de hemoglobina globular média, avalia a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. O HCM, ou HGM, é o peso da hemoglobina dentro das hemácias. Os dois valores indicam basicamente a mesma coisa, a quantidade de hemoglobina nas hemácias. Quando as hemácias têm pouca hemoglobina, elas são ditas hipocrômicas, quando tem muita hipercrômica. Temos também o RDW, que é um índice que avalia diferenças de tamanho entre as hemácias. Quando esse está elevado, significa que existem muitas hemácias de tamanhos diferentes circulando. Isso pode indicar hemácias com problema na sua morfologia. É muito comum ter o RDW elevado quando existe carência de ferro, e onde a falta desses elementos impede a formação de hemoglobina normal, e, consequentemente, leva à formação de uma hemácia de tamanho reduzido. Então, quais as principais alterações no exame se tratando de anemia ferropriva? São os baixos níveis de VCM e HCM, e o RDW elevado. Diagnóstico. Então, o diagnóstico de anemia é feito quando os valores da hemoglobina e do hematócrito estão abaixo dos seguintes valores de referências:
O hematócrito normal do homem é de 41 a 54% e da mulher de 35 a 47%. A hemoglobina normal, 13 a 17 gramas por decilitro nos homens e de 12 a 16 gramas por decilitro nas mulheres. É importante salientar que os valores de referências podem variar de um laboratório para outro, e os resultados pouco abaixo do normal devem ser interpretados pelo médico, uma vez que não necessariamente indicam doença. Mulheres com grande fluxo menstrual podem ter valores menores que estes, sem causar qualquer dano à saúde. Uma leve queda no hematócrito nas mulheres pode não ter relevância clínica. O tratamento, a princípio, é repor a necessidade imediata do ferro do organismo, por meio de prescrição de doses de medicamentos desse nutriente. As doses de sais de ferros podem chegar a 200 ou 300 miligramas tomadas em doses diárias, por no mínimo de 2 a 3 semanas, variando conforme cada caso e grau de anemia. As causas secundárias, como má absorção intestinal, perdas sanguíneas crônicas e parasitoses intestinais, devem ser tratadas conforme cada caso. Agora vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas referente ao tema apresentado. Primeira pergunta. Ao realizar um exame de sangue, uma paciente percebeu uma diminuição na quantidade de hemácias. Esse resultado pode ser relacionado com uma doença denominada... Bom, uma pausa no vídeo para quem quiser responder com calma, mas já vou seguir na resposta. Alternativa B. A anemia é uma doença que apresenta diversas variações, podendo ser relacionada com fatores genéticos ou não. De maneira geral, chamamos as anemias aquelas doenças que ocorrem com uma diminuição na taxa de hemácias ou na produção de hemoglobina. Segunda pergunta. Os glóbulos vermelhos, também denominados de hemácias ou eritrócitos, são células A. Nucleadas, que se relacionam com o transporte de oxigênio, anucleadas, que se relacionam com o transporte de gás, oxigênio para os tecidos, anucleadas, que atuam na defesa do organismo, nucleadas, que participam ativamente no processo de defesa do organismo. Pausa para pensar e seguimos com a resposta. Alternativa B. As hemácias apresentam-se com um disco bicôncavo e anucleado, que possui em seu interior uma proteína de nome hemoglobina que atua no transporte de oxigênio. Terceira pergunta. As hemácias, assim como os leucócitos e plaquetas, fazem parte do tecido sanguíneo. Elas apresentam no seu interior uma proteína que dá cor ao sangue e ajuda no transporte de oxigênio. Essa proteína recebe o nome de A. Hemoglobina, B. Eritropoietina, C. Eritrócitos, D. Albumina e globulina. A resposta é alternativa A. Recebe o nome de hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio e coloração avermelhada do sangue. Ela é encontrada no interior das hemácias. Próxima pergunta. As hemácias, células de formato de disco bicôncavo, são formadas na medula óssea vermelha. O processo de formação, também chamado de eritropoiese, é um processo regulado por um hormônio chamado eritropoetina, hemacialina, adrenalina, insulina, eritroadrenalina. Pausa para pensar. A resposta é A. A eritropoetina é um hormônio responsável pela regulação do processo de formação das hemácias. Ele é produzido nos rins de pessoas adultas. Pergunta. Sabemos que existem diversos tipos de anemia, tais como a falciforme, a ferropriva e as talassemias. Sobre a anemia ferropriva, marque a alternativa correta. A anemia ferropriva tem causa genética e, por isso, não pode ser tratada com aumento de ferro na dieta. B. A anemia ferropriva caracteriza-se principalmente pela presença de hemácias com o formato de foice.
C. A anemia ferropriva pode ser relacionada com grande perda de sangue, como menstruações, que permanecem por um grande período. D. A anemia ferropriva é relacionada com a produção incorreta de cadeias de hemoglobina e pode ser tratada com aumento de ferro na alimentação. Resposta C. A anemia ferropriva está relacionada com a perda de sangue e também com uma alimentação pobre em nutrientes, como o ferro. Na maioria das vezes, o médico recomenda o aumento da ingestão de alimentos que contêm o mineral, tais como carnes e folhas escuras. Muito obrigada a todos. Eu espero que essa apresentação